escalota criminoso, eu diria. Hoje eu trouxe aquele vídeo de leituras do último trimestre, então seriam as minhas leituras de julho, agosto e setembro. Vou dar um pouco da minha opinião, uma breve sinopse, e eu espero que vocês leiam todos os livros aqui. Como eu sempre digo, leiam e tirem suas próprias conclusões. A minha opinião não é nada. Em julho, eu comecei com Instinto Assassino, da Jennifer Lynn Barden. Eu gosto muito dessa autora. Ela escreveu Jogos de Herança, que é uma trilogia ainda que eu tenho que terminar. Não terminei. Faltou o último livro só. Instinto Assassino, pra mim, foi um pouquinho inferior ao primeiro, que é a Academia dos Casos Arquivados. Eu gostei, tá? Tem aquele quê juvenil focado no romance que ninguém quer saber. Talvez pra minha idade, né? Não seja tão interessante. Mas a premissa é muito legal, de jovens que são dotados de algum talento, né? Cada um com sua especialidade, que estão morando juntos e resolvem casos pro FBI. E nesse aqui a gente vai acompanhar um caso bem pessoal. Eu não vou falar muito porque como é uma sequência, quem não leu o primeiro pode ser que seja spoiler. O caso em si é muito interessante que eles vão trabalhar, mas eu acho que assim, quando saía do caso, ficava chato. Ficava aquela coisa de tipo, ai, romance adolescente. E aí me perdi um pouco. De qualquer maneira, eu acho que eu dei 4 estrelas no Scooby, mas é uma leitura muito interessante pra quem curte suspense, thriller, é bem divertido assim, sabe? Me passa aquela vibe de Criminal Minds, aquela série. Depois eu li O Grande Gatsby, não gostei, odiei esse livro. Eu vi o filme é com certeza melhor, mas também não é o filme, né? Nossa, eu não sei nem o que reclamar desse livro, é porque é uma história tão vazia, ela poderia ser alguma coisa, mas ela não critica nada. As pessoas dizem que ela critica, mas você vai ler e você fala assim, não, tá faltando aqui, entendeu? Achei ele muito White People Problem, sabe? É um pessoal, ai, somos ricos, brancos e... é traição, é uma grande novelona, ruim. Pra nossa época, ninguém vai curtir esse livro. Sério, eu não conheci ninguém que... ai, nossa, puta clássico bom. Vai contar a história do Gatsby. Na verdade, vai acompanhar o cara... eu já nem lembro o nome do cara, pra você ter noção, como marcou. Mas tem esse moço que a gente vai acompanhar, que é o nosso narrador, e ele vai contar a história do Grande Gatsby, que ele é vizinho dele. E esse cara tem um monte de mito e fofocas em volta dele. Ninguém sabe de onde ele conseguiu o dinheiro que ele tem e tal. E aí vai contar a história da sociedade rica naquela época, acho que é dos anos 20, alguma coisa assim. O Gatsby é apaixonado pela prima desse narrador, e aí ele vai pedir pra ele fazer uma ponte ali pra eles se reaproximarem e tal. Tem um evento no final que tanto faz, tanto fez. Eu acho que eu dei 2 estrelas. É uma história. É uma história já escrita. Nossa, julho fui terrível, né? Comecei a ler O Príncipe, mas também não terminei. É um clássico, né? Também. O Príncipe de Maquiavel. Ele vai falar basicamente de estratégias de guerra, de conquista, como ser um líder nato. É o coach daquela época. É um livro muito curto, mas eu fiquei assim, ai, que preguiça, chato pra caramba. Em agosto eu li um pouquinho mais. Eu li O Retrato de Dorian Gray, já tem vídeo de eu falando desse livro aqui. Eu curti muito, é um clássico que ele viaja um pouco às vezes. A gente vai acompanhar diretamente do ponto de vista do Dorian Gray. E aí eu já disse minha crítica sobre esse livro, que o Dorian Gray, que é um rapaz lindíssimo, ele é pintado por esse artista. Um amigo desse artista chega e conhece o Dorian nesse dia e fala, nossa, você é muito bonito, quem me dera ter a sua beleza e sua juventude. E aí o Dorian começa a ficar meio lelé da cuca e ficar assim, nossa, eu tô envelhecendo, né? Vou ficar feio. Meu Deus, tudo que eu tenho é a minha beleza. E aí ele meio que fala assim, joga pro universo, né? Manifestou. Ai, se eu pudesse, eu venderia minha alma pro diabo pra ter a minha beleza conservada pra sempre. Só que isso aí a gente vai acompanhando durante o livro todo, né? Não é uma coisa assim, ai, pim mágica. Dorian é um produto, né, do ego masculino, faz coisas horrendas, mas como ele é bonito, tudo é justificável. E ele se safa, né? Então a gente sabe que o Dorian para de envelhecer porque toda essa feiura interna dele, porque ele é uma pessoa horrível, personagem detestável, e ele é pra ser detestável, esse quadro que o pintor fez, ele meio que absorve. Então o quadro fica muito feio e o Dorian novo e bonito. Eu acho que eu dei 4 estrelas, um bom clássico, vale muito a pena ler. Tá? Não é difícil, não é longo. Lançaram novas versões que os livros são muito grossos, mas eu li aquela mais curtinha de, sei lá, 200 e poucas páginas, 260. Depois eu li Dolores Claiborne, que é o antigo Eclipse, do Stephen King. Não gostei porque pra mim não foi uma história que acrescentou em nada. O Stephen King, vamos ser reais, o Stephen King não sabe escrever personagens femininas. Essa é a grande realidade.
E ele escreve aqui uma senhora que tá sendo interrogada, eu acho que ela já tá na casa dos 60 anos, interrogada pela morte da sua patroa. Só que vai muito além disso, porque ela começa a falar sobre a sua história de vida pessoal, sua relação com seu marido e com sua filha. E aí a gente vai descobrir outras coisas que essa senhora fez. No final, assim, a gente vai justificar, vai passar a mão na cabeça dessa senhora porque ela sofreu pra caramba. Então, tem 1 estrela, 2 estrelas. Eu fico muito triste de dar 1 estrela. Aí, normalmente, quando eu acho muito ruim, eu dou 2 estrelas. O próximo que eu li foi Yellowface, que foi traduzido pra Impostora. Eu amo essa autora. E Yellowface vai contar a história da Juniper, que tem uma amiga, a Athena. E as duas são escritoras, se formaram em Yale. A Juni é branca e a Athena é asiática, considerada, né, amarela. E a Juni tem aquela inveja, porque a Athena, ela consegue tudo. Ela é uma boa escritora, ela não é santa, porque ninguém é, então ela mostra os defeitos da Athena. E isso aqui não é spoiler, tá, gente? Tá na sinopse. A Juni vê a Athena morrer e rouba o manuscrito que a Athena estava escrevendo, publica e ganha uma grande fama em cima da história que não é dela. Enfim, e aí traz muitas críticas ao mundo publicitário, sabe? Esse mundo editorial. Eu achei ótimo, porque tem quem escreve, quem é escritor, já passou, vai passar por alguma situação dessa. Ela traz a visão do hater do Twitter, ela traz a visão dos fãs, ela traz a visão da galera que só quer polêmica, só quer crescer em cima de polêmica. Traz a visão machista do mercado, a visão racista do mercado editorial. É um livro muito rico e a Kwang escreve muito bem. Só uma ceninha ali que eu acho que todo mundo achou meio mas tirando isso, é um livro muito bom. Dei 4 estrelas. O outro clássico que eu li foi o Fahrenheit 451 e eu adorei. Amei, amei, amei. É o tipo de livro que eu gostaria muito de ter lido pra acompanhar esse bombeiro nessa sociedade distópica no futuro, em que ler é proibido e ter livros também é proibido. E os bombeiros, ao invés de apagar fogo, eles incitam os fogos nos livros. Então a gente vai falar muito dessa questão de que ler é tirar a gente da ignorância. É um clássico super tranquilo de ler. Então a gente vai acompanhar o Guy, que é esse bombeiro, e ele conhece a Clarice, acho que é Clarice, uma menina de 12 anos que começa a conversar com ele e meio que abrir a mente dele e os olhos dele pra vida, sabe? Porque ele é um bombeiro que vai lá, faz seu trabalho, não pergunta, não questiona, volta pra casa, dorme e é isso com a mulher dele. Uma grande alusão ao mito da caverna de Platão aqui, né? A gente traz luz à escuridão e a gente sai da ignorância. E sair da ignorância é difícil, gente. E aí o Guy vai entrar nessa jornada, se desconstruir, ele vai penar, viu? E eu acho que eu dei 4 estrelas e meia. Em setembro eu li 8 Assassinatos Perfeitos, um suspense thriller que vai aí acompanhar um livreiro que ele, há muito tempo atrás, fez essa lista baseada nos livros de suspense que ele leu e gostou, que são 8 Assassinatos Perfeitos. E aí tem alguma pessoa usando essa lista desse cara pra reproduzir esses assassinatos. E aí um agente do FBI vai chegar e pedir ajuda pra eles resolverem esse mistério. Achei um livro fraco em construção de personagem, não convence. Tudo que acontece você passa em branco porque não tem essa construção de personagem ideal e você não se apega a ninguém, a nada. Eu acho que eu dei 2 estrelas. Depois eu li Pachinko, cara, eu amei. Foi o meu livro 5 estrelas desse trimestre. Eu acompanhei em audiobook e fui lendo também no Kindle. Cara, é tipo quase 600 páginas e eu nem vi passar. A gente vai acompanhar aí uma história geracional, né, dessa família coreana. Essa história se passa ali na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão invade a Coreia do Sul. O Japão é aliado da Alemanha nazista e eles vão explorar, né, os coreanos. A gente vai acompanhar desde o tataravô até os dias atuais, a geração da família, né? E é isso, é um livro muito simples, com a premissa muito simples, mas você se apega a todos os personagens e é tão rico. É isso que eu falo de construção de personagem. Quando você começa a não só se identificar, mas se importar com aquele personagem, quando as coisas acontecem, você se importa muito mais. A escrita coreana ela é um pouco fria, eu diria, né? Ela é mais diretiva. Então não é um livro que te faça chorar, mas é um livro que faz você sentir o peso do que foi. Da guerra, dessa pobreza, dessa fome. Então assim, 5 estrelas, amei. Eu também li Primeiro Eu Tive Que Morrer, que é um livro nacional. Gostei bastante. Eu sinto que esse livro era pra ler na praia, sabe, de férias. Eu acho que teria sido outra vibe. Como é um livro curto, talvez ele não tenha conseguido se aprofundar o tanto que eu queria. Vai acompanhar uma personagem, tá sofrendo burnout. Anos que não tira férias, ela é muito sobrecarregada, sofreu assédio. Enfim, essas coisas são pinceladas, mas a gente vê que ela tá em sofrimento. Então ela resolve tirar essas férias aí, 3 meses. E aí, nessas férias, ela vai pra
pousada de duas amigas e ela vai viver um grande romance. É uma história sobre ela se reconhecendo, se perdoando, se permitindo, ela sofrendo, ela meio que suando a dor dela, sabe? Colocando pra fora, se permitindo pela primeira vez se perdoar. Eu acho que quando você absorve isso do livro é muito poderoso. É bom no que ele propõe a ser. Eu dei 4 estrelas. Eu li também, na minha viagem pro Chile, eu li O Paciente. Que livro! Eu esperava mais, eu vi muita gente falando bem desse livro, mas eu não achei fraquinho, eu dei 2 estrelas. Vai acompanhar esse psicólogo e atender esse paciente que é um mito aí, ninguém sabe o que ele tem, ele tá ali há tantos anos que já se perdeu o prontuário, ele tem um diagnóstico que ninguém entende o que é. Esse psicólogo com a síndrome de Salvador vai lá tratar esse paciente. Só que o livro, ele tem um quê de terror, de thriller, só que ele foi pra um caminho que eu não gostei. Talvez algumas pessoas gostem. Não é um livro ruim, mal escrito, não é. Mas é porque o plot realmente não me agradou. Então, pra mim, ficou fraco. Eu acho que eu não dei 12 estrelas, não. Eu acho que eu dei 3 estrelas, justamente por isso. Porque é um livro bem escrito, ele te prende até, assim, no meio. Aí, quando vai chegando no final, você já vai percebendo qual vai ser o final. Aí você fala, putz, não queria que fosse isso. E eu vi muita gente falando a mesma coisa. Foi pra um outro caminho que ninguém curtiu muito. De qualquer forma, é um thriller. É um thriller já escrito. E pra fechar setembro, eu li Anatomia de uma Execução. Que livro. Eu vi muita gente falando bem desse livro lá na gringa. Eu amo as capas do Darkseid, mas livro capa dura pra mim é muito desconfortável de ler. E a Darkseid só faz livro capa dura. A fonte, né? A Darkseid, ela bota tudo muito espremidinho, então fica aquela letrinha pequenininha e desconfortável. Mas eu gostei muito, muito, muito da história. É uma história que vai acompanhar alguns personagens. A gente começa pelo serial killer, que está no corredor da morte. 12 horas antes dele ir, né, pra sua execução, a gente vai destrinchar toda essa anatomia dessa execução. Como é que ele chegou ali? Por que que ele tá ali? Gostei muito porque nesse livro tem construção de personagem. E a gente vai acompanhar também o ponto de vista das vítimas, pessoas envolvidas com as vítimas. Eu gostei porque a autora, ela não engrandece de forma nenhuma o serial killer. Ela bota ele como no lugar dele, que é um homem medíocre, que tem suas dores, mas não soube lidar com elas, preferiu machucar outros. Um homem que claramente tem muita raiva de mulher pela história de vida dele. Mas assim, ela não glorifica ele como muitos livros fazem, né? Do aquele serial killer super inteligente, que nunca foi pego. E aqui não, ela mostra que, por exemplo, ele demorou pra caramba pra ser pego por incompetência, por atrasos, por medo. Fala muito sobre a questão de nem todo mundo é bom, nem todo mundo é mal, somente mal. Até porque são conceitos relativos sociais, né? Eu só não dei 5 estrelas porque tem alguns capítulos que a história fica um pouco amarrada, podia adiantar um pouco. E aí eu senti que eu fui perdendo um ritmo de leitura. Mas a história em si é muito boa, gente, vale muito a pena. E eu gostei disso, porque a autora fez questão de mostrar que, cara, todo mundo sofre, todo mundo tem suas dores, mas você pode ser uma pessoa melhor pelo ambiente que você vive, pelas pessoas que você se cerca e pelas atitudes que você tem. Bom, gente, e é isso. Espero que vocês tenham gostado dos livros. Por favor, leiam todos e tirem suas próprias conclusões. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!